Olá, povo de Deus, sexta-feira da oitava da Páscoa, 9 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 4, de 1 a 12 e de João 21, de 1 a 14. Atos continua a relatar os primeiros acontecimentos envolvendo os apóstolos depois do assassinato e ressurreição de Jesus. As autoridades judaicas pensavam que matando Jesus, tudo estava resolvido para eles. Não haveria ninguém mais para perturbar aquilo que para eles era a ordem pública e religiosa. Porém, mal eles podiam imaginar que Jesus seguiria vivo na pessoa e missão dos seus discípulos. Depois da cura do paralítico, Pedro e João estavam falando ao povo quando surgiram os sacerdotes, o comandante do templo e os saduceus, irritados por vê-los, a ensinar o povo e a anunciar na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Eles prenderam Pedro e João até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. No entanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé e o número dos crentes elevou-se a cerca de 5.000. No dia seguinte, os chefes dos judeus, os anciãos, os escribas, reuniram-se em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, e ainda Caifás, João e Alexandre, todos membros das famílias dos sumos sacerdotes. Mandaram comparecer os apóstolos diante deles e perguntaram-lhes: com que poder, em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes dos povos e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo e sobre o modo como ele foi curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo de Nazaré que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos. É por ele que este homem se apresenta curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se transformou em pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar. Quando a gente termina de ler esse texto, ficamos com uma sensação de que todas as forças judaicas eram muito unidas, porém sabemos que fariseus e saduceus não concordavam em tudo, que muitas alas farisaicas não suportavam a submissão aos romanos praticada pelos sumos sacerdotes. Os apóstolos, com a sua prática inspirada na prática de Jesus, conseguiram unir todos os poderes judaicos contra eles, pois os apóstolos verdadeiramente ameaçavam as estruturas de uma religião que já não servia ao povo, que vivia de conchavos com os poderes do Império Romano e, além disso, explorava e massacrava o povo. Lembremos-nos de que o paralítico foi curado numa das portas do templo quando Pedro e João entravam para a oração da tarde. Portanto, os apóstolos continuavam com a prática da oração judaica. Era um momento em que o seguimento a Cristo ainda se ajeitava dentro da religião judaica. Hoje, no entanto, nosso texto apresenta um começo de perseguição aos cristãos que vai num crescendo até a expulsão dos ambientes religiosos judaicos, templo e sinagogas. A perseguição, porém, não impedia o crescimento dos seguidores de Jesus Cristo. O que Lucas deixa claro ao dizer que muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé e que o número dos crentes elevou-se a cerca de 5.000. Então, mais do que o conteúdo da pregação, o que irritava mesmo as autoridades judaicas era esse crescimento no número dos seguidores de Jesus, pois eles eram oriundos dos judeus que deixavam suas fileiras. Uma vez mais, os apóstolos deixam claro que atuam em nome de Jesus
aquele que eles mataram e que o Pai ressuscitou. Sabemos que os saduceus não acreditavam em ressurreição e que era um ponto de discórdia no meio dos poderes judaicos. Mas a ousadia dos apóstolos vai crescendo em meio ao clima hostil e persecutório. João 21, de 1 a 14. O Evangelho de João, no capítulo 20, termina assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pronto, acabou o quarto evangelho. Porém, como diz o exegeta Luiz Alonso Checa, esse capítulo 21 que estamos lendo hoje é acréscimo evidente, provavelmente acrescentado por um membro da escola de João e muito cedo, pois consta em todos os documentos antigos, chamados manuscritos. Esse capítulo retoma o tema das aparições do ressuscitado agora para 7 dos discípulos e no contexto próprio deles, a pesca. Quem toma a iniciativa da pesca é, uma vez mais, Pedro. Frente à sua decisão, os outros discípulos também se dispuseram a ir pescar com ele. 7 pescadores num barco, numa pesca que, embora eles tivessem o costume de trabalhar à noite, nada pegaram. Uma vez mais, como ocorre em outras aparições do ressuscitado, os discípulos não o reconhecem. O que é muito estranho para quem tinha convivido tanto tempo andando por toda a Galiléia até a Judéia e outras localidades juntos. E mesmo quando Jesus lhes pergunta se há algo para comer, nenhum dos 7 discípulos o reconhece. E quando Jesus manda que eles lancem as redes às águas, ao lado direito do barco, eles obedecem, ainda sem saber que era Jesus. Somente com o resultado da pesca, grande quantidade de peixes, que já não tinham forças para arrastar a rede, aí o discípulo amado reconhece que aquilo era obra do ressuscitado e diz a Pedro: é o Senhor. A reação de Pedro, lida de maneira reta, fundamentalista, é incongruente, pois, ao ouvir dizer que era o Senhor, primeiro veste a túnica, pois estava nu, arregaçou a túnica e depois se lançou na água. Ora, se vestiu, por que se lançar às águas? Bom, enquanto isso, os outros discípulos de dentro do barco arrastavam as redes até a praia. Ao saltarem para a terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei os peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu a barco, puxou a rede para a terra, cheia de peixes grandes, 153. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde comer. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe quem era ele, porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta já foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Será que Pedro se lançou às águas para se purificar antes de se aproximar do ressuscitado? O número de peixe era somente para dizer que a quantidade era muita. O silêncio, bem sabemos, simboliza um temor reverencial. E Jesus repete o gesto de tomar o pão e agora o peixe e passar para os seus discípulos numa lembrança eucarística.
Temos uma descrição de missão dos primeiros, onde sentem que é preciso insistir, é preciso perseverar, lançar as redes quantas vezes forem necessárias, na certeza de que com Jesus no meio deles, a missão será frutífera. Nas trevas da noite, a pesca foi frustrada, mas ao amanhecer do dia, Jesus se aproxima deles e a pesca foi abundante. É preciso, de agora em diante, esforçar-se por discernir a presença do ressuscitado no meio deles. Ainda hoje sabemos por experiência de que nem toda pesca resulta em embornais cheios. Muitas vezes tentamos fazer a missão contando apenas com as próprias forças e o resultado é frustrante. Porém, insistamos que na aurora do novo tempo discerniremos melhor a presença do ressuscitado em nosso meio. Aí sim, a nossa missão será frutuosa. Um beijo no seu coração.